Hoje eu vou contar a história do último imperador do Brasil e o nascimento de um novo regime, a República. É a história de Dom Pedro II, quando no final do século XIX a monarquia começou a entrar em crise. Dom Pedro II começou a ter perseguições políticas por parte da sociedade, imprensa e dos militares. Como ele era inteligente, ele percebeu que seria o último imperador do Brasil, porém, ele sentia-se cada vez mais só. Ele sabia que a sociedade é a base de sustentação do seu poder. Se a base não o apoiasse, ele perderia o trono. A monarquia tinha como base a sociedade. Era apoiada pela igreja, pelo regime da escravidão, latifundiários e os militares. Em 1873, houve a Convenção de Itu. Lá, a campanha republicana recebe apoio da aristocracia. A posição do governo é atrasada e isso pode afetar os nossos negócios. Dom Pedro II parece não entender o capitalismo, por isso devemos optar pela república. A partir daí, a ideia da república começou a ficar presente em toda a sociedade brasileira. A monarquia estava com os dias contados. Para começo de conversa, naquela época o Papa resolveu perseguir a maçonaria, sociedade na qual Dom Pedro era membro. Assim, 2 bispos de Olinda foram questionar o imperador por ele ser maçom. O imperador ficou ofendido e mandou prender os bispos. Isso caiu como uma bomba, pois vários padres resolveram falar mal do imperador até mesmo nas missas. As pessoas ficaram indignadas. Não podemos admitir um governo que prende bispos inocentes. Isso é uma blasfêmia! Sem o apoio da igreja, Dom Pedro perdia uma importante base, pois junto com ela, uma porção do povo passava a apoiar a campanha republicana. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Isso, evidentemente, mudaria radicalmente o processo de produção no Brasil. Isso, associado à campanha republicana, dava esperança a um novo Brasil. Isso não foi nada bom para Dom Pedro II. O fim da escravidão marca também a introdução do capitalismo no Brasil. Assim, Dom Pedro acaba perdendo um dos alicerces que foi a marca do seu governo. Além do mais, os latifundiários mais antiquados, os que mais apoiavam Dom Pedro II, ficaram bravos por causa do fim da escravidão. Eles teriam que se adequar às novas regras, e isso acabou resultando num apoio à campanha republicana. E se eu não posso ter mais escravo, o imperador também não vai poder mais governar? Os latifundiários mais tradicionais passaram a engrossar a campanha abolicionista dos aristocratas. A monarquia passava por momentos difíceis. Os militares, que já haviam entrado na campanha abolicionista após a Guerra do Paraguai, começaram a gostar da possibilidade de ter uma república. Com a república podemos virar presidentes! Pois numa república, todo cidadão poderá virar um presidente, e eles tinham interesse em tomar o poder. Por último, sem o apoio dos militares, Dom Pedro II ficou só, e sem as bases da sociedade apoiando, a monarquia caiu. E foi assim, na madrugada do dia 15 de novembro de 1889, um certo Marechal Deodoro da Fonseca foi acordado por um cabo mensageiro do quartel. Marechal! 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 Mas não se pode dormir tranquilo mais, é? Praticamente, os militares organizaram um golpe para frustrar a estratégia de Dom Pedro II. Às pressas, chamaram o Marechal para ir até o quartel. Bom dia, Marechal. Estamos aguardando o senhor para dar as ordens. A primeira ordem é me deixar tomar um cafezinho antes, né? Marechal Deodoro vestiu sua farda em cima do pijama mesmo e saiu às pressas ao encontro dos militares. Tem que ficar bonito para entrar para a história, né? E foi assim, a proclamação da República. Marechal Deodoro com seus militares deram um golpe, mas sem a participação do povo. Estava instaurado um golpe militar. O Brasil virava uma república, mas enfrentaria uma ditadura militar. Isso ficou claro, mesmo no ato da proclamação, como citou Aristides Lobo, que foi testemunha ocular do fato histórico. Por ora, a cor do governo é puramente militar, e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração do elemento civil foi quase nula. O povo assistiu aquilo tudo, bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Assim nasceu a República no Brasil. Depois desse movimento, o poder é alternado, o presidente é eleito através do voto. Antes ficavam 5 anos no poder, atualmente ficam 4 anos. Mas e que adianta ter uma república se eles não tinham democracia? Mas é isso mesmo, o sucesso de uma república depende da democracia.
Por isso, nós temos que votar para presidente, senadores, deputados federais e estaduais, governadores do estado, prefeito das cidades e vereadores. E sempre devemos zelar por nossa democracia. Devemos evitar que o nosso país volte a viver uma ditadura. Assim, cabe cada um de nós exercermos o nosso papel de cidadão e ter consciência política.